Muito bem, meu querido, muito bem, minha querida. Bom dia para você. Estamos mais uma vez juntos aqui na Show de Negócios e dando aqui continuidade à série de entrevistas muito especiais a respeito de assuntos que são de suma importância aí tanto para o seu desenvolvimento pessoal quanto para o seu desenvolvimento profissional também. E hoje eu vou abordar um assunto muito legal, tenho certeza que você, meu querido, que você, minha querida, vão gostar, vão aproveitar, vai apreciar demais. Vamos falar sobre o quê? Vou até falar mais baixo aqui, gente. Vamos falar de sexo hoje. Meu Deus do céu, mas pode esse horário? Pode, não tem problema não. Hoje vamos falar sobre sexo, coisa boa, hein? Muita gente gosta, muita gente aprecia, mas pouca gente admite. Eu vou conversar com um grande especialista aqui hoje, uma pessoa muito simpática, muito especial, que eu tenho certeza que você também vai gostar. Vou falar com o Paulo, né? O Paulo de sobrenome bonito, Tessarioli. Que coisa legal. Eu até perguntei nos bastidores aqui se o Paulo é de origem italiana, né? E eu falei, pô, que legal. E o Paulo tá aqui hoje, né, para conversar sobre este assunto. O Paulo, ele que é especialista em terapia sexual, é consultor master em saúde e educação sexual também, além de fundador e presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual, a conhecida Abrasex. Tem também título de especialista em sexualidade humana, além de título de sexólogo, psicólogo e psicoterapeuta de indivíduos, casais, família e grupos, além de life coach. Ele faz um trabalho sensacional. E também é professor e supervisor de cursos de capacitação e pós-graduação na área de sexualidade. Você pode notar que um pouquinho de sexo ele entende e vai compartilhar com a gente hoje. Paulo, seja muito bem-vindo aqui a Show de Negócios. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Hélio, e é muito bom estar aqui com vocês, com seus ouvintes, para a gente conversar, como você falou mesmo, de um assunto que interessa a todos, né, que faz parte da vida de todos nós, né? A bem da verdade, nós estamos aqui pelo menos por causa de um ato sexual. Exatamente, que com duas pessoas envolvidas. Exatamente. Então isso. vai ser muito legal. O pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais também, aos amigos no YouTube, no Twitter e também pelo Facebook ao vivo. Se você quiser mandar suas perguntas também, participar com a gente. Vai ser um grande prazer aqui compartilhar esse momento com o nosso grande amigo Paulo. Paulo, como eu sempre faço aqui no início das nossas entrevistas, eu quero conhecer um pouco da tua história. Como é que foi sua origem? A gente brincou, né? Falou, para que nós estivéssemos aqui, precisou de duas pessoas fazerem uma coisa boa e prazerosa para que você estivesse aqui hoje. E eu queria saber do Paulo, qual que é a sua origem, como que são seus... Não sei se seus pais são vivos ainda. Como que foi a sua criação e como que surgiu o interesse, né? De mexer com sexualidade. Você era curioso desde pequeno? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, Paulo. Você sabe que a minha história, ela, assim como a história de qualquer um de nós, né, ela tem várias particularidades que, como você está me dando essa oportunidade, sempre quando eu reflito sobre isso, eu acabo contando a história e às vezes até me surpreendendo de como que eu cheguei onde cheguei. Uhum. Mas, a bem da verdade, né, eu tenho uma criação tradicional, em termos de valores, em termos de costumes, né? Para você ter uma ideia, minha mãe gostaria, e minha mãe ainda está por aqui conosco, meu pai já faleceu, e minha mãe gostaria que eu fosse padre. Padre? Então... Eita, não ia dar muito certo, não. Não ia. Eu já teria sido expulso do seminário. Já excomungado, já no seminário. Acho que eu não teria nem sido ordenado padre. Não ia dar tempo. Não ia. E, a bem da verdade, eu também achei que essa oportunidade de olhar para isso, né, sem que tivesse nenhum tipo de problema com isso, que é o que aconteceu comigo. Eu tinha realmente uma ligação muito forte com a religião católica e meus pais trabalhavam também com casamentos, com missas, eles tocavam. Minha mãe ainda com a gente por aqui, né? Então minha mãe ainda vive. Minha mãe é musicista, meu pai já faleceu, meu pai também era músico, além de ser funcionário do Banco do Brasil por muitos anos.
E, nesse sentido, colocou os filhos também, colocaram os filhos para trabalhar junto com eles, né? Então, eu fazia casamentos, essa voz que vocês estão ouvindo, como minha mãe gosta sempre de dizer, voz de locutor, né? Não, e detalhe, comércio de cerimônia mesmo? Cara, muitas vezes eu fazia isso, mas eu cantava mesmo, né? Então, sério? Sim. Não, a voz é educada para o canto. Tá bom, eu não vou fazer essa falta de educação e pedir uma palhinha. Uma palhinha, mas deixa para depois. Viu? Porque eu estou há 24 anos, aproximadamente 24 anos, com a voz no descanso, a voz em termos de canto. Entendi. Mas eu leciono, né? Então isso acaba ajudando muito, né? Então o registro, né? E a forma de impostar a voz e tudo mais ajuda muito, você sabe muito bem disso, né? A gente fica, às vezes, horas dando aula, horas falando, né? Sim, é verdade. Agora no online a gente fala mais ainda. Exatamente. Fala assim, eu tô tranquilo, pode falar mais um pouquinho aí. Fala mais um pouco, né? Porque não existe a interação pessoal, né? Aquela pausinha de perguntar, você respira, né? Exato. Então você sabe muito bem disso. Você que está numa rádio que praticamente trabalha também com a internet, né? Então acontece isso, né? A gente acaba tendo que falar sem, como você bem observou, às vezes sem respirar, né? E nesse sentido me ajudou muito essa trajetória, né? Então, ainda voltando para a questão familiar, teve essa questão muito comum, sem grandes detalhes, né? E aí como é que eu vou parar na sexualidade? Vou parar na sexualidade exatamente porque eu tive uma espécie de laboratório na família de origem. Eu tinha uma avó, minha avó materna, né? Minha avó materna, mãe da minha mãe, era uma pessoa assim muito espirituosa, né? Em termos de comportamento, em termos de falar abertamente as coisas. E era uma avó assim, muito engraçada para a gente que era moleque e tudo mais. Falava muitos palavrões, né? Tava sempre falando, como a gente aprende depois na sexualidade, a fala da minha avó era muito escatológica, né? Então, assim, a cada 10 palavras que ela proferia, uns 7 ou 8 umas 7 ou 8 palavras tinha muita malícia no meio. Tinha uma conotação sexual. Você fala, como assim, né? Isso. E aí, a partir daí, óbvio que o interesse também por parte da família também existia, então o assunto sexualidade girava em torno, né? Mas sempre com aquele, não com o intuito educacional, era muito mais com esse intuito que a gente vê na nossa cultura mesmo. Mas tanto né? o seu pai quanto a sua mãe tinha algum tipo ficava meio sem graça pela postura dela? Como que era? Sim, meus pais eram muito conservadores também nesse sentido, né? Então, assim, era comum ter algum tipo de estranhamento, né? Quando ou existia um palavrão, ou existia um xingamento, alguma coisa nesse sentido, né? Então, não eram situações comuns, né? Não acontecia com muita frequência, mas quando acontecia havia esse tipo de digamos, esse tipo de choque, né? Sim. Mas por que tá falando assim? Por que falar dessa forma, né? Mas saía, acabava saindo e a gente ali crescendo com tudo isso, né? E nesse sentido isso acabou gerando, né, em mim um certo desprendimento, né, em termos de censura, né, em termos de então isso não pode, isso pode. Acabou surgindo um discernimento nesse sentido, né? Porque o palavrão Sim. O palavrão é apenas um nome, né? Um nome uma expressão, né? Isso, exatamente. Depois eu vim estudar sobre muitas coisas na área da sexualidade. Uma delas foi a forma como a gente utiliza, né, a linguagem na hora do sexo, né? Ou na hora em que a gente vai se comunicar do ponto de vista da sexualidade. É apenas uma forma de se comunicar. Assim como a gente tem os jargões, né, em várias áreas, né? O jargão na psicologia, o jargão na área do direito, da medicina, né? A gente às vezes na psicologia fala o psicologuês, né? Psicologuês. Então a gente tem também o sexologuês, né? Muito bom, essa linguagem é boa, hein? Não tem como ser diferente. Tem que ter uma boa língua para utilizar esse... Ajuda muito. Ajuda bastante. Muito. Você tem toda a razão. Nessa hora, uma boa língua também ajuda bastante. Também resolve muito. Sem dúvida. E me diz uma coisa, Paulo. Aí passou-se o tempo, você teve, então, portanto, essa influência positiva na questão da sexualidade. Mas quando aí surgiu aí o período da sua adolescência, pré-adolescência, que começam lá os hormônios a fervilharem. E nós somos numa época, acho que nós temos quase a mesma idade,
que tinha um pouco de pudor, assim, na questão da iniciação sexual, né? Uhum. Tanto que eu sei que foi contar pro meu pai depois de muito tempo. A primeira pessoa, inclusive, que eu fui contar foi o meu professor de educação física. Olha que legal. Né? Eu falei, professor, ó, e tal, tal. Pô, cara, que legal, mas vocês... Eu falei, não, foi meio assim, meio assado, meio ruim, meio como é, né? Eu nunca vi ninguém falar que iniciou a vida sexual numa boa, né? Sim, claro. E aí demorou, eu falei, aí ele mencionou, você já comentou com seus pais? Falei, não, mas você precisa contar. Uhum. Eu me lembro que com meu pai foi muito engraçado. Cheguei nele, falou, pai, isso. Ei, meu filho, que maravilha, agora você é homem. Virou as costas e foi embora. Eu falei, mas caramba, e aí? Não era antes, né? Tipo assim, como fica? Então tinha essa questão. E você, como é que foi a sua iniciação sexual? Você conseguiu compartilhar isso, de repente, com seus pais? Ou era um tabu também? Como é que foi pra você? Então, a bem da verdade, de novo, voltando nesse tempo, né, na memória, eles estavam sempre muito ocupados, né? E havia um distanciamento mesmo da gente em termos de criação. Meus pais são de uma geração bem tradicional mesmo, né? É aquela geração que foi influenciada pela geração anterior a deles, que eles são os famosos baby boomers, né? Os filhos da bomba, né? Meus pais nasceram no final da Segunda Grande Guerra Mundial, né? E foram criados por pais que eram de uma geração anterior a deles, que eram super tradicionais em termos de valores, né? Então, o grande valor da minha família de origem sempre foi o trabalho. E, nesse sentido, como eu falei, meus pais trabalhavam muito, havia pouco contato com a gente nesse sentido, e também havia pouco manejo, né, das situações do cotidiano de pais de crianças e pais depois de adolescentes, quando a gente se tornou adolescentes, né? Então, eles sabiam muito pouco, como acontece hoje também, né? A gente percebe que muitos pais hoje, né, também sabem pouco, né, em relação a como lidar com os filhos, quer sejam filhos ainda na infância, quer sejam filhos que ainda estão na adolescência, né? E na fase adulta, então, parece que a gente perde os pais, né? Literalmente, a gente se afasta muitas vezes dos pais no sentido da criação, né? Parece que não precisa mais ter nenhuma relação com os pais, né? Porque os pais muitas vezes não sabem o que fazer depois quando os filhos crescem, né? Então, tudo isso que parece que não tem nada a ver com a área da sexualidade tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Sexualidade é algo muito mais amplo, né, do que sexo. O sexo é uma parte da sexualidade. A gente poderia ficar aqui falando sobre sexo, que é uma parte muito importante da sexualidade, um programa inteiro sobre sexo. Sexualidade também, acho que a gente precisaria de vários programas, né? Porque aí a sexualidade ela tem um caráter mais amplo, né? Tem a ver com a história de todos nós, como a gente está se agora recordando, você da sua, eu da minha, né? E aí a forma como a gente foi criado, a forma como a gente foi orientado, né, a respeito de como a gente deve ser em relação às pessoas, em relação a nós mesmos, como que a gente deve cuidar do nosso corpo, né? Cuidar do corpo do outro também quando a gente está em contato com o outro, né? Então tudo isso tem a ver com sexualidade, tem a ver com vida, né? Sexo, sexualidade tem a ver com vida. A gente está falando de uma energia, né? A gente ouve muito por aí, libido para cá, libido para lá. Tem gente que fala o libido, né? Libido é substantivo feminino, então assim, a libido, né? E libido é uma energia. É uma energia que está em mim, está em você, está em todos nós, né? E essa energia de vida, né, é que faz a gente ir para frente, né? Nos motiva a acordar de manhã, nos motiva a agarrar, né? A se agarrar em projetos de vida, né? Nos motiva a encontrar pessoas, o contato com essas pessoas, promover relações de intimidade. Não está associado diretamente somente a sexo ou sexualidade. Não. Então a libido, só para o pessoal entender, que sempre foi associado a isso, a né? desejo sexual. Tô com tesão. Então a libido tá lá, tá na... Como é que fala? No teto. Então você não usa libido só para isso, como você colocou. Então, tipo, essa gana de querer fazer também é libido. Sim. Como a gente está aqui agora, por exemplo, né? O que está fazendo a gente jogar a peteca para cima, né? E manter esse nível que a gente está tendo aqui do programa em termos de energia mesmo, né? Porque a gente poderia estar agora sem falar nada. A gente poderia estar quieto agora, poderia simplesmente parar, ficar um olhando para o outro, né? Não ter ideias, né? Então,
a libido está aqui, né? A nossa libido agora tá elevada, né? A gente está se sentindo motivado por estar aqui e estar levando essas informações e orientações para os seus ouvintes aqui do programa, né? E nesse sentido, a gente às vezes percebe que oscila também, né? De repente agora, depois do almoço ou agora no período da tarde, a gente pode perceber que essa energia ela oscila. Assim como o dia, né? Agora está super agradável a temperatura lá fora, né? Daqui a pouco pode esquentar ainda mais. Para alguns pode ficar ainda mais agradável. Para outros pode, puxa, tá um inferno esse calor, né? Então, percebe? É isso. Essa energia, ela está no bebê, né? A libido, ela está no bebê, presente no bebê e presente até o momento do nosso último suspiro. Isso, e a libido começa a se desenvolver no corpo humano a partir de que período? Olha, na mente dos pais. Olha Na que incrível. Nossa, eu tô achando que já vem no pacotinho, então? Já vem. Por exemplo, Eita. quando os nossos pais, né, eles nos desejaram, né, porque em algum momento os nossos pais nos desejaram, né? Alguns às vezes falam, pô, eu não fui desejado pelos meus pais. Olha, foi. Nem que for naquele pequeno espaço de tempo, mas foi. Foi. Talvez não tenha sido como na novela, como você já viu na novela, no filme e tudo mais, mas você foi. Em alguma medida você foi. Né? E nesse sentido, né, a gente tem lá, né, as expectativas, as fantasias. Né? Puxa, quem que vai ser o Paulo? Né? Então eu estou esperando um menino. Né? Eu nasci numa época em que a gente ainda não tinha a ultrassonografia sendo utilizada para a área de ginecologia e obstetrícia. Era surpresa. Sim. Fator surpresa. Exatamente. Espero que seja um menino. Exatamente. Né? Então, meus pais já tinham tido 2 filhos. Né? Então, antes de mim, eu tenho 2 irmãos mais velhos. Né? E aí, minha mãe estava esperando muito que eu fosse uma menina. Uhum. O meu pai não tinha Diferente. Não tinha. Mais conta pra pagar. Exato. Vem mais um. Exato. E aí já tinha até nome. Se nascesse seria Paula, né? Ah, tá. Então, Não mudou muito. não né? mudou, só tirou o A no final, colocou o O, né? Então, nesse sentido, por que eu estou falando isso? Né? Porque olha quanta coisa mudou, né? Mas algumas coisas ainda permanecem. Então, assim, eles tinham, né? Pelo menos minha mãe relata isso, meus pais, eu tinha pouco contato também de intimidade com eles, fui ter depois de adulto, né? Que aí tinha mais troca e às vezes algumas perguntas e tudo mais. Mas minha mãe me dizia que esperava uma menina, né? Uhum. E aí, aquilo que eu falei, como você também falou agora há pouco, não tinha a ultrassonografia, era uma espécie de surpresa, Sim. né? Você sabia na hora do parto se é menino ou menina, né? Então, assim, aquela pergunta, a clássica pergunta, é menino ou menina? Essa pergunta, ela vem dessa época, Sim. em que não se sabia, né, o sexo do bebê, a não ser quando ele nascesse. Né? A gente saberia só o sexo, biologicamente falando, do bebê a partir do momento que ele nascesse. E aí, como é que se identifica? Isso também é uma bagunça generalizada na nossa sociedade, hein? Como é que se identifica o sexo de uma criança, né? Hoje a gente tem mais mecanismos, mais recursos, né, por causa do avanço da medicina, né, a gente tem mais, e de outras ciências também, a gente tem mais recursos para identificar. Mas na época em que eu nasci, volto a insistir nisso, era olhar para a genitália, né, então eu olhava para a genitália externa, ou seja, tem pênis e escroto, né, Sim. tem vulva, então tem vulva é menina, né, tem pênis e escroto é menino. E aí, nesse sentido, a gente depois, com o avanço da ciência, foi descobrindo que não é bem assim, né? A gente às vezes acha que, por exemplo, nós temos uma natureza. Bom, se a gente tivesse uma natureza, então a gente saberia exatamente quando a gente nasce, o que a gente vai ser até morrer, né? Por exemplo, banana quando dá no pé, né? Banana quando dá em cacho, né? Você vê quando você planta a semente, nem tem semente, foi modificada geneticamente, não tem semente a banana. Daqui a pouco que vai se extinguir a banana. Então, assim, você planta alguma coisa com a semente, você sabe exatamente o que vai nascer daquela semente quando chegar, por exemplo, ali no fruto, né? Se eu planto semente de tomate, vai nascer tomate, né? E não tem como tomate ser outra coisa, né? Tomate é tomate, do momento em que você planta, do momento em que você colhe, né? No momento que você colhe. No momento que você come também, né? Então, com o ser humano é diferente, né? E aí, essa bagunça, ela fica num limbo, né? Num limbo em termos de sociedade, em termos de entendimento social, onde as pessoas, é como se fosse chiclete, puxa para lá, puxa para cá, e assim,
É um desrespeito enorme isso com a área, com uma área que já existe há alguns anos, que é a área da sexualidade. Escuta, cada macaco no seu galho, me desculpe, mas assim, radialista, rádio é para radialista, né? Música é para músico, né? Então assim, cada um no seu quadrado, né? Sexualidade é para quem estudou sexualidade, né? E aí quando você estuda, quando você tem formação em sexualidade, primeiro que você percebe a grandeza do assunto, segundo que você percebe que é muito complexo. Qualquer coisa que a gente fale sobre sexualidade, que sexualidade é sempre humana. É uma redundância a gente falar sexualidade Sim. humana. Porque nós não temos a sexualidade dos elefantes, dos leões, né? Eles fazem sexo, se é que a gente pode falar sexo, eles copulam, na verdade, né? E eles não têm uma história como nós temos, eles não contam a história de como que eram os antepassados dele, como é que se reproduziu. Não existe nenhuma preocupação Meu nesse papai sentido. elefante conheceu mamãe. Não existe nenhuma preocupação. Essa é uma preocupação exclusivamente humana. Humana. Isso. E aí, nesse sentido, qualquer assunto que a gente puxar aqui, não tem como a gente entender de uma forma rasa, de uma forma linear. Ao contrário, a gente vai buscar conhecimentos de várias áreas do conhecimento humano para que a gente consiga produzir esse conhecimento em sexualidade. É uma área, por excelência, multidisciplinar, multiprofissional. E, nesse sentido, não sei por que razão as pessoas até agora, né, não pararam para... Escuta, vamos dar voz para o pessoal aí que trabalha com sexualidade? Eu, por exemplo, sempre costumo dizer que sou um professor dessa área. Porque, para falar de sexualidade, eu tive que, inclusive, me afastar da psicologia. Entendi. Aqui no Brasil, nós temos alguns entendimentos muito curiosos. Por exemplo, a minha área, que é a psicologia, também atuo como psicólogo há 20 anos. E o Conselho Federal de Psicologia não tem no seu rol de especialidades para os psicólogos, como é o meu caso, não tem a sexualidade como uma especialidade do psicólogo. Né? Então, a única área, pelo menos até agora, não sei, teria que fazer uma pesquisa no Google para saber se mudou. Pelo menos até agora que eu estou falando, o conhecimento que eu tenho é esse. Se mudou, me perdoem, mas assim, até onde eu sei, a única área que atua que absorve a sexualidade como especialização é a área da enfermagem. Então, o Conselho Federal de Enfermagem, por exemplo, tem no rol de especializações para o enfermeiro a área da sexualidade. E faz todo sentido, né? O enfermeiro ele mexe com o corpo do paciente. Muitas vezes mais do que o médico. E aí, essa proximidade com o paciente, né, requer que o profissional da enfermagem tenha conhecimentos em sexualidade. Por quê? Porque existem várias manifestações da sexualidade. Inclusive em pessoas que estão adoentadas, pessoas que estão doentes, acamadas, né? Pessoas que estão convalescendo. Né? Então, nesse sentido, olha como o conhecimento da sexualidade muda a forma da gente olhar para o fenômeno. Né? Mas se a gente não tem esse conhecimento, a gente olha, nossa, tá aqui doente e tá pensando em sexo. Escuta, libido, lembra? Ué, tô vivo. Porque assim, a pessoa pode estar num momento crítico da doença, enfrentando dores e tudo mais, a libido vai para baixo. Agora, se a pessoa melhorou, está se sentindo bem, está mais esperançosa, mesmo que seja fazendo uma quimioterapia, né? Mesmo que esteja sem cabelos, enfim, qual o problema? De repente está ali, está em cuidados paliativos, mas tem a libido naquele momento, oscilou, né, de forma positiva, está se sentindo bem, e aí de repente está pensando em sexo. Ou seja, sexo a gente pensa. Olha que interessante. Né? E por isso que existe essa diferença entre libido e desejo sexual. Que a gente começou a falar disso agora. Isso, tá? Vamos detalhar isso aí, que isso existe de fato, essa dúvida. Vamos detalhar para o pessoal entender. Sim. Então, quando a gente fala de sexo, né, como eu falei e repito, né, é algo genuinamente humano. Né? Fazer sexo é algo genuinamente humano, né? Em termos de espécie. Nós pertencemos ao reino animal. Né? Então, nós somos a única espécie do reino animal que genuinamente faz sexo. E faz por quê? Porque tem a particularidade de pensar. Né? Então, pensa para fazer. Né? Da mesma forma, a gente poderia pegar um exemplo aqui que fica muito claro, que eu sempre levo esse exemplo para os meus alunos. Pensa, por exemplo, em comer. Tem uma diferença entre você sentir fome e você comer por fome e você comer porque você pensou no que você quer comer, que é o que a gente faz todos os dias. Tirando aquelas pessoas que vivem em miséria absoluta, que para elas, sim, a relação com a comida é baseada pela fome e não pelo pensamento de comer.
Essas pessoas comem qualquer coisa. Essas pessoas que estão numa linha de miséria, né? Que vivem a miséria no seu dia a dia e passam fome, essas pessoas comem qualquer coisa. Nós não. Nós pensamos sempre no que a gente vai comer. Agora, por exemplo, daqui a pouco chegando a hora do almoço, eu mesmo sentindo a fome do ponto de vista fisiológico, né, orgânico, enfim, eu não vou abrir a geladeira e pegar qualquer coisa e comer. Não. Eu vou pensar, não, peraí, será que é isso mesmo que eu quero comer? Poxa, é aquilo lá que eu estava pensando ontem em fazer. Acho que eu vou fazer aquilo. Eu não vou... Entende? Então, comer assim, aquilo que eu tenho vontade. E boa. Pronto. Você sintetizou o pensamento. Né? Então, sexo é assim. Sexo passa por aí. Ou seja, eu penso e a partir do momento em que eu penso em sexo, vem a vontade de fazer sexo. Pô, Paulo, mas e a questão hormonal? Então, está presente em todos nós. Ela está presente em todos nós. Só que assim, nós temos, a partir de estudos, né, estudos que já estão consagrados, estudos que já estão consolidados há muitos anos, nós temos, por exemplo, pessoas que não têm a menor vontade de se relacionar sexualmente com ninguém. Essas pessoas são daqui, não vieram de Marte, agora estão pesquisando Vênus, né? Então assim, não vieram de Vênus também, né? Elas são terráqueas também, né? São pessoas que estão aqui com a gente, desde que a gente conhece isso aqui como mundo, como planeta Terra, e elas não têm atração sexual, são as pessoas conhecidas como assexuais. Que, segundo dados, a gente tem 1% da população mundial, não é pouca gente, se a gente considerar... 1%? Sim. Se a gente considerar, por exemplo, 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, 1% compõe esse grupo de pessoas que são as pessoas assexuais, onde essas pessoas elas não sentem atração sexual, elas não sentem vontade, como você bem colocou, de fazer sexo com outras pessoas. Ah, mas e aí, como é que elas se relacionam? Ué, igual a gente está se relacionando aqui, com carinho, com atenção, com afeto, né, com amorosidade, mas assim, não querem, por exemplo, ir para a cama transar. Vai medir os hormônios dessas pessoas, vai fazer exames de dosagem hormonal, enfim, alguma coisa nesse sentido. Está tudo normal, está tudo certo. Como se explica, então? É a questão psicológica onde você entra. É a questão daquele entendimento que eu falei agora há pouco, de ser algo muito complexo, né? Ao mesmo tempo que parece simples, não é, porque existe todo o entendimento de que o sexo é um fenômeno biopsicossocial. Por ser um fenômeno biopsicossocial, qualquer uma dessas áreas do conhecimento que estão aqui representadas de uma forma ampla também, né? Biologia, psicologia e o social, que não precisa nem falar, mas qualquer uma dessas áreas engloba uma série de conhecimentos, né? No social, por exemplo, no social a gente tem a cultura, né? A religião, que a gente estava falando, eu estava falando rapidamente sobre o meu passado, né? A ligação com a religião católica. Então, todos esses aspectos precisam ser considerados na hora de entender qualquer que seja o assunto relacionado à sexualidade e também a sexo. Não dá para a gente entender de forma simples e rasa. Por isso que eu repito, deem espaço para as pessoas que trabalham com sexualidade de forma séria e ética, onde essas pessoas têm realmente formação e conseguem comprovar essa formação, deem espaço para essas pessoas. Se forem meus alunos, acredito que o espaço vai ser bem representado. Né? Pelo menos a gente tem trabalhado nesse sentido. Paulo, por que efetivamente o sexo é tabu na sociedade? Pois eu penso que... Eu vou falar eu penso, porque senão a gente vai ficar aqui falando muito sobre isso. Né? Por que é tabu? Né? De alguma forma, tem um viés religioso aí no meio. Né? Mas não só religioso. Né? Eu acho que tem vários entendimentos que a gente pode puxar a partir daí. Mas pegando esse viés religioso, ou seja, esse olhar religioso para o sexo, né? Para o entendimento do sexo, por que a gente tem o tabu? Né? O tabu é uma proibição, na verdade. Né? Em síntese, o tabu é toda forma de proibir alguma coisa, alguma prática, alguma fala. Né? Então, palavrões, como eu estava falando logo no início da abertura do programa, palavrões. Por que é proibido falar palavrão? Né? Porque é tabu, porque não pode, é isso, porque... mas por que será que é proibido? Né? A gente às vezes não sabe o porquê, a gente só sabe que é.
A gente só sabe que é porque, assim, oralmente, então, de forma oral, né, as pessoas foram falando, ó, isso não pode falar, você não pode falar dessa forma, né, você não pode agir dessa maneira, você, olha, tome cuidado com isso aqui se você fizer. E o tabu, ele vai ganhando força e vai criando forma na medida em que você não tem, em contrapartida, você não tem uma espécie de um posicionamento de falar abertamente e claramente sobre as coisas. Então, como você não fala, a gente fica com aquela ausência de saber sobre aquilo, é como se fosse uma lacuna, né? Abre-se uma lacuna, então, tá, ninguém falou comigo sobre isso. E aí, o que é isso? Ah, eu não sei, olha, me falaram que é assim, que é assado, né? Olha, que isso funciona dessa maneira. E aí vai se criando um corpo de conhecimento, que é o tabu, o mito também pega carona da mesma forma, né? Então, porque a gente não fala disso, né? Acabaram surgindo os mitos e os tabus. E aí, voltando para a sua pergunta, da origem, né? Provavelmente deve ser em termos de entendimento. Por exemplo, quando a gente estava falando de vontade agora há pouco, né? Pensa no mundo como era antes do que é hoje. O mundo não era essa tranquilidade que é hoje aqui, né? A gente está aqui agora. Se eu quiser beber água, eu não preciso buscar no riacho. Se eu quiser comer, eu não preciso plantar para comer aquilo que eu vou comer. Já está pronto, tem supermercado, tem um monte de coisa. Tem delivery, né? Então, o mundo hoje, o conforto que a gente vive hoje, é muito diferente do mundo dos nossos antepassados. Pensa na origem do mundo, né? Então, uma forma de fazer com que o homem se tornasse, isso é uma das maneiras de explicar, né? Que o homem se tornasse, por exemplo, produtivo, foi afastar dele toda e qualquer possibilidade de ele acessar o prazer ou as suas próprias vontades. Então, para ele se tornar socialmente adequado, o que lá atrás começou-se a pensar, né, em como fazer isso? A gente pode fazer com que ele não tenha acesso aos seus próprios prazeres, desejos e vontades. Então, se educa pelo dever para se afastar toda e qualquer possibilidade de prazer. Entendi. Então, mas entende? Não é por causa do sexo em si, né? Não é por causa do sexo. Mais a questão cultural, na verdade, do que o sexo pelo sexo. Exato, porque assim, o sexo pelo sexo é um momento. O sexo é um momento efêmero, né? Então assim, por que razão tanta ação policialesca, né? Tanta preocupação, tanta vontade de saber o que está acontecendo, controlar. Gente, é só um momento. Se for bem orientado, todo mundo sai bem. Sem do dúvida. Momento, né? O que eu acho interessante, até compartilhando com você, há uns anos atrás, eu fui fazer uma cobertura jornalística, estava numa outra rádio, numa casa de swing. Certo. Foi numa semana, não sei o que foi, era a semana do swing. Ela falou, quem vai? Manda o Hélio. O Hélio é para assuntos... falou para assuntos assim, falou, vai o Hélio, manda o Hélio. E chegando lá, né, enfim, você tem uma ideia do que é, sim, né, mas chegando no local bonito, na região nobre aqui de São Paulo, sim, tudo sim, bonito e tal. E chegando lá, aquela coisa, eu todo assim, né, escolhendo as palavras, eu falei, não sei onde que eu tô chegando, entrando, né? Chega lá, apresentou o local muito bonito, tal, aquela coisa toda. E aí falou, vou apresentar agora o local onde o pessoal compartilha, né? Compartilham emoções. Até achei bonito o termo, né? Falei, nossa, que legal, vamos compartilhar emoções. É isso que eu entro assim, a gente começa a ouvir já um som tanto característico, né? Conforme vai se aproximando, o som aumentando mais. E é isso que um dado momento eu olho uma cama, aliás, né? Tudo aquela coisa... meia luz, né? Aquela coisa assim e tal. É isso que eu vejo uma moça, né? Um tanto quanto muito animada, com 6 amigos em volta, né? E eu até meio tomando cuidado, assim, para falar baixo perto do segurança. Não, pode falar à vontade, não estão nem ligando para você, você tá aqui de... E aí depois, passado o momento, eu vou ser sincero, o pessoal às vezes pergunta, mas qual foi a sensação? Eu falei, eu tô dentro de um filme pornô, né? Como se fosse um cinegrafista filmando, porque é surreal aquilo. Queria até te perguntar sobre isso. Se de repente você vê um filme pornô, qualquer coisa, você até se excita. Mas é engraçado, eu tava dentro, literalmente, da cena, digamos assim, e olhei aquilo como se fosse surreal. Eu falei, não, eu tô vendo, mas não deve ser isso, né? E depois eu fui conversar com a moça. Inclusive uma advogada muito bem, assim, respeitada no segmento, enfim.
Nós conversamos depois como é que eles falam, do brincar, né? Aham. Eles utilizam esse termo, vamos brincar um pouco. Depois da brincadeira coletiva, eu fui entrevistá-la. Perguntei, poxa, mas você é uma pessoa bem-sucedida e tal. Falou, olha, Hélio, eu vou te dizer uma coisa. Isso que eu estou fazendo aqui é a minha terapia semanal. Aham. Toda semana, era uma quinta-feira, eu venho aqui e geralmente fico com 4 ou 5 homens, faço tudo o que eu desejo, Aham. termino, tomo meu banho, ponho a minha roupa e vou pro meu escritório. Uhum. Eu vou ser franco com você, foi meio que um baque pra mim, assim, porque Imagino. eu falei, poxa, mas como assim? Eu falei, mas você é casado? Sou. Aham. Seu marido sabe? Sabe. Sim. Eu falei, mas então, tipo assim, não entra na cabeça. Então tem esses opostos também. Sim, sim. Como que, digamos assim, a pessoa normal, né, ou cidadão comum, consegue viver nesses dois meios, que é o radicalismo total, Aham. não pode nada, Sim. e o outro radicalismo que você pode tudo. Uhum. Na verdade, pode tudo, não pode tudo, ou não existe regra, na verdade. Você cria suas próprias regras e vivendo bem, muito bem. Existe um parâmetro, de alguma maneira? Então, em termos de sexo, não. Né? Então, quando a gente pensa dentro desse universo, vamos colocar assim, que é a sexualidade, inclusive a gente coloca muitas vezes no plural a sexualidade, fala sexualidades, né? Então, dentro desse universo não existe certo ou errado, né? Porque a norma, a regra, ela é sempre pessoal. Então, é bem o que você trouxe como experiência. Onde uma mulher, né? Olha só, né? Sim. E você é um homem, né? Então, você entendendo aquilo, né? Ou buscando entender aquilo, passando pelo filtro ali da estranheza, né? É no mínimo estranho, Sim. né? Sem julgá-la, é no mínimo estranho, É. né? Para você, Hélio, né? No mínimo foi estranho aquilo. Para ela, aquilo, como você ouviu da boca dela mesmo, Normal. olha, para mim isso aqui é minha terapia, né? Semanal ainda. Falei, poxa, quanta empolgação. Pois é. Então, percebe, existe aí o crivo, né? Ele é sempre pessoal. E quando a gente entende dessa maneira, aí a gente começa, talvez, num primeiro momento, acho que a sensação que dá é que a gente não tem parâmetros. Sim. Mas acredito que você deva ter percebido, dentro da casa de swing, como você estava falando, que ali tinha regra. Que ali não era qualquer um faz o que quiser aqui na hora então, exato, você foi no ponto exato. Eu achava que era a festa da mãe Joana. Chegou lá, não, tem regra, tem Com cartilha. muito respeito, sim. Até o rapaz falou, olha, se porventura você quiser falar, não, estou profissionalmente hoje. Tô bem. Eu tô bem, eu tô tranquilo, né? Ele falou, não, ó, a única regra é o seguinte, se ela te tocar, é um convite para que você participe. É um código. É o código. Caso contrário, meu amigo, você vai ficar aí e vai ficar só olhando no mar. Sim. E aí eu até perguntei depois, foi até a deixa para perguntar pro dono da casa. Eu falei, escuta, mas qual perfil? É mais homens? Falou, geralmente são os casais mesmo, né? Sim. Mas acontece de vir de um homem, uma mulher, né? Solteiros e tal. E às vezes a maioria dos homens vai até lá achando que vai ter alguma coisa. E a grande maioria volta frustrado. Sim. Que ele até fala, não, se você quer alguma coisa, vá a uma casa de prostituição. Aí você fala, pô, mas espera, aqui também tem sexo? Como assim, né? Sim. Então tem muito isso, então tem regras, então coisas do tipo que eu achei estranhíssimo. Se eu minha esposa, por exemplo, se quiser ir, ela só pode se envolver com o cara se eu autorizar para que ela tenha alguma coisa. E ela da mesma maneira, ela escolhe a mulher com quem eu vou ficar. Então são conceitos que para nós que de base cristã, você fala, gente, mas que absurdo, como assim? O mundo acabou, né? Falando, não, isso aqui é Sodoma e Gomorra, né? Você fala que como que funciona? E isso que eu queria entender também, eu acho que os nossos ouvintes, telespectadores talvez tenham essa curiosidade. Como que funciona isso? É um start que dá na pessoa? Não, olha, eu tô aqui, é minha mulher, mas eu vou, digamos, compartilhar, né? Vou compartilhar a minha esposa com outra pessoa e você visualizar e sentir prazer naquilo. Essa que é a dúvida. Onde que entra a questão da fantasia, por exemplo? Isso está ligado à sexualidade ou ao sexo propriamente dito, que é outro tabu também. Como que funciona esse mecanismo, Paulo? Então, passa pela questão do pensamento de novo, né? Então, tudo aquilo que a gente concebe mentalmente significa tudo aquilo que a gente coloca, né, na nossa mente, ou que a gente percebe que tá lá na nossa mente, a gente consegue, de alguma forma, fazer com que aquilo exista, né? Ou não.
né? Então, é importante deixar claro isso, né? Que o mundo ele é muito... O mundo, né? O mundo em que nós vivemos, né? Acho que todo mundo deve ter um pouco dessa noção, mas é muito grandioso. Assim, a gente não consegue, não consegue absorver, digamos assim, acho que nem 1% do que existe na realidade do mundo, né? É muito diverso, muito, né? Tem várias formas, né? Então, nesse sentido, acho que assim, tudo aquilo que a gente começa a pensar, começa a ter interesse, vai atrás, começa a buscar saber onde existe, né? Como é que funciona. A partir daí, a gente começa a avaliar aquilo. É assim que a gente funciona em todos os sentidos, né? Qualquer assunto tem esse mesmo entendimento, enquadramento. Então a gente começa a se interessar por um determinado assunto, começa de repente a buscar uma informação ou outra. Quando vai ver, né? Quando vai ver, está ali. Está ali pensando naquilo, né? Que nem, por exemplo, estou aqui graças a Vivian Maranhão, né? Uma querida. E aí, Nossa querida Vivi. Pois é, então assim, quantas pessoas do jornalismo, né, da área de jornalismo, né, nunca sequer fizeram uma entrevista sobre sexo, sobre sexualidade. Mas por quê? Porque talvez nunca colocou isso no radar, né, nunca colocou isso na mente. Né, porque se colocar, qualquer um que tiver um pouquinho mais de discernimento vai entender, puxa, que assunto importante, né? Quanta relevância tem nisso, porque assim, fala de mim, fala de você, fala de todos nós. A partir da sexualidade, eu lembro do psicólogo que me atendeu por muitos anos, Dr. Francisco Carlos Gomes, nome de músico, né? Nome de músico. E o Dr. Francisco Carlos Gomes, que hoje faz um belíssimo trabalho na área de cuidados paliativos, ele me dizia o seguinte: olha, você pode, por exemplo, falar de sexualidade, você pode tratar das questões ligadas ao ser humano a partir do viés da sexualidade. Isso foi algo que ele me disse, né, que ele me orientou, porque eu estava na época ainda como estudante e eu tinha dúvidas sobre se valia ou não valia a pena investir energia, tempo, grana, né, no estudo sobre sexualidade. E aí ele me disse isso claramente: olha, você pode falar com quem você quiser, atender quem você quiser, com o viés da sexualidade, ou seja, com o olhar para a sexualidade, você vai perceber que a conversa se desenvolve. Quando você vai ver, vocês estão conversando, ele está trazendo coisas para você, ele ou ela, ou as pessoas com as quais você está conversando. É um assunto que precisa de atenção. É um tema que carece de atenção, conhecimento. Então, vá sim. Se você tem esse interesse, vá, acredite e vá. Eu acho que ele nem sabe disso, mas ele foi um dos grandes incentivadores. Eu tive outras pessoas também, a minha própria esposa também foi uma das grandes incentivadoras, aí, motivadoras, pessoas que me motivaram muito a estar no lugar onde eu estou hoje, né? Paulo, uma outra curiosidade também que nós temos, até em cima dessa questão, nós comentamos a respeito dessa questão do tabu, da questão sexual, a fantasia também, porque tem a questão, como você colocou, do tabu, eu já conversei com algumas pessoas sobre isso também, de terem aquele desejo ou a fantasia de certas coisas mais, o pessoal meio que denota como bizarras, ou coisas mais... e se sentem culpadas por isso, né? Tanto que alguns amigos já, inclusive, até foram procurar psicólogos para entender um pouco. Poxa, por que eu sinto desejo de sexo dessa maneira? Por que eu preciso? E uma outra questão também que eu acho que você pode abordar, que eu também não tinha um conhecimento sobre isso, mas eu achei interessante, por exemplo, mulheres às vezes fantasiam sendo estupradas, por exemplo, sentem prazer nisso. Para nós é uma coisa totalmente absurda. Mas como que isso se desenrola? Isso é uma coisa que, de repente, dentro do ambiente dela surge um desejo, ou existe alguma coisa que a psique explica, né? Como que funciona isso? Essas pessoas que têm certos desejos mais, digamos assim, incomuns. Tudo bem que o dela também não foi... Mencionei da casa de swing, não é tão comum, né? Se envolver com 4, 5 homens. Mas tem outros que são mais específicos, né? Então fica aquela questão. Isso é normal, como você colocou na questão sexual? E como que surge isso? É uma questão de psique?
É uma questão de ambiente? Como que isso funciona, Paulo? Bom, então a primeira parte da sua pergunta, né, no que se refere ao sentimento de culpa, né? A gente sente muitas vezes culpa, isso eu também aprendi muita coisa com muita gente. Somos dois. Graças a Deus. E continuamos a aprender. Eu estou sempre aberto a isso. Hoje mais um pouquinho para mim também de conhecimento. Que bom. Fico feliz com isso. E aí, eu aprendi, por exemplo, a entender o sentimento de culpa com uma das minhas gurus, né? Guru é modo de dizer, mas uma das minhas mentoras aí, a doutora Ana Maria Fonseca Zampieri. E o sentimento de culpa, né, ele muitas vezes está relacionado a gente perceber que a gente não consegue mudar a forma como o outro encara aquilo que a gente de repente gosta, aquilo que de repente a gente falou, né? Então, por exemplo, quando que eu sinto culpa, né? Quando eu não consigo alterar a sua forma de enxergar o que está acontecendo comigo. Você tem um julgamento, uma avaliação de que aquilo que eu estou fazendo está errado. Eu começo a me sentir culpado porque eu não consigo nenhum tipo de êxito em convencê-lo do contrário. Quando a gente pensa assim, a gente só tem duas alternativas. Ou deixa isso para lá, ou continua se martirizando com isso. Porque cada um tem uma cabeça. Cada um tem uma cabeça. Eu lembro de algumas falas que eu também ouvia quando era moleque. Cada cabeça uma sentença. Sim, verdade. Né? Então, quando a gente tem esse tipo de entendimento, não dá para agradar todo mundo. É essa a ideia. Agora, o que você está pensando, o que você tem como desejo, vai colocar outras pessoas em risco? Todo mundo que está participando disso, ou as pessoas que estão compartilhando contigo esse momento, as pessoas que estão compartilhando contigo esse momento, estão todas ali cientes do que está acontecendo? As pessoas que estão ali têm condições mentais, inclusive, né? Mentais, físicas, para estarem ali, não estão sendo coagidas a fazerem isso? São pessoas que gozam de direitos em termos de serem maiores de idade para estarem ali? Está tudo certo. Está tudo certo. Pô, mas é assim, então é solto assim? Deveria ser. Deveria ser, porque assim, não tem como a gente se responsabilizar pelos nossos próprios atos quando a gente não tem clareza da ideia de liberdade que temos. Nós somos livres. E para que a gente realmente leve isso a sério, a gente tem que ser responsável pela nossa liberdade. A gente não pode ter alguém nos tutelando nesse sentido. Porque, do contrário, a gente nunca vai crescer, né? Nunca vai realmente levar isso a sério. E é muito sério isso. Isso que a gente está falando aqui, se a gente fosse aprofundar, a gente não sai daqui tão cedo. Né? Porque assim, peraí, aquela velha história, né? Do seu direito termina onde começa o do outro. Né? E isso também se aplica na área sexual, né? No sexo. Né? Você, de novo, pegando o exemplo aí da casa de swing, né? Você observou que, peraí, não é chego aqui e faço o que eu quero. Não é assim. Né? Então, eu acho que quando a gente começa a entender que sexo e até sexualidade não é essa bagunça que falaram pra gente que minimamente a gente fica um pouco curioso, eu acho. Porque eu lá atrás fiquei. Né? E não me arrependi de me enveredar por aí. E eu não saio daí mais. Paulo, uma coisa que eu quero saber de você, voltando agora especificamente na sua atividade atual. Uhum. Eu sei que tem várias coisas, até pela sua formação e pelos trabalhos. O que o Paulo tem feito hoje, em meio, graças a Deus, né, passando esse período de pandemia, Sim. mais ou menos aí dando uma estabilizada. Queria saber o que você tem feito e de que maneira as pessoas que estão nos acompanhando aqui vão querer saber mais sobre isso, Sim. vão querer conversar com você, compartilhar certas coisas. Então eu queria que você fosse mais específico no seu trabalho hoje, o que você tem feito, de que trabalho, a qual pessoas têm sido direcionado o Sim. seu trabalho
e efetivamente também que você possa passar aí, caso você tenha, não sei se você tem livro, material, site, essas coisas, passa também, porque nossa entrevista está maravilhosa e o tempo está correndo aqui. Inclusive, você já está de antemão já convidado para voltar novamente, Que a gente bom. conversar, para falar sobre psicologia Sim, também sim. e sexualidade, que é um assunto realmente fantástico. Sem dúvida. Conta um pouco pra gente, então, como é que tá o Paulo nesse período de trabalho de meio que pós-pandemia, Aham. né? E os projetos futuros também, compartilha aqui com a gente. Olha, no início aí no início da pandemia, né, que eu pelo menos me lembro sempre de março, né, março de 2020, né, a gente não sabia realmente o que ia acontecer. Eu acho que ninguém sabia, né? E nesse sentido, nós achávamos que ficaríamos, abre aspas, tranquilo. Eu falo ficaríamos porque eh, a professora eu chamo de professora Graça, porque aí agora eu estou falando profissionalmente dela. Então a professora Graça, por coincidência, minha esposa, eh, nós achávamos que a coisa ia ficar mais tranquila em termos de procura. O contrário. Aumentou? Nossa, muito. O isolamento, né, o isolamento social, que foi uma das políticas que a gente teve para se posicionar diante dessa nova pandemia, do novo coronavírus, né, fez com que a gente descobrisse o online. A gente já estava no online. A bem da verdade, nós já estávamos no online, no online tanto em termos de ensino quanto em termos de atendimento. Porque as pessoas não conseguem muitas vezes se deslocar, né? É muito caro o deslocamento, né? Nós tivemos e ainda temos, né, muitos alunos que não estão em São Paulo, né, onde a gente está aqui, né? Ao contrário, tem muita gente de fora de São Paulo. Agora a gente tem gente até de fora do país, né? Então o online Fantástico, que ótimo. simplesmente dissolveu, né, as fronteiras, né? Então nesse sentido, até o atendimento, a gente faz também, nós realizamos também atendimento social, né? Atendimento social em sexualidade. O atendimento social em sexualidade ele acontece com pessoas que estão fora de São Paulo e fora do mundo, do Brasil, ou seja, no mundo, né? Então, nesse sentido, melhorou muito esse acesso, né? O acesso, acho que é algo que a gente não imaginava que fosse acontecer tão breve, né? Tão rapidamente, né? E aconteceu. Hoje a gente tem o acesso, né? Por meio de uma conexão com a internet, né? Você tem acesso com muita facilidade, né, e mantém esse acesso com uma qualidade, né, que as pessoas muitas vezes tinham esse entendimento. Mas será que funciona? Funciona. Né? O atendimento online e o nosso ensino online, ele tem essa particularidade da energia que a gente tem na hora de interagir com as pessoas. As pessoas muitas vezes nem percebem que estão no online. A única percepção que estão no online é porque não tem mais o contato presencial ali com as outras pessoas. Então, se ressentem com isso, né? Ficam ressentidas com isso. Mas, superado esse ressentimento, a coisa flui e o aproveitamento é muito bom. Então, a gente tem tido um aumento, como eu falei e repito, né? Um aumento muito grande de procura por qualificação profissional na área da sexualidade. Isso para nós é como se fosse colírio para os nossos olhos, música para os nossos ouvidos, né? Porque é muito importante que as pessoas compreendam, né? Vou trabalhar com a sexualidade, vou trabalhar com sexualidade, vou, por exemplo, vender produtos eróticos, que também é uma outra área em que a gente atua estruturalmente, de maneira estruturada, a gente atua desde 2011 na qualificação de profissionais que trabalham no mercado erótico e sensual. Começamos assim, a bem da verdade, na parte de ensino, a gente começou assim. A professora Graça percebeu que os profissionais que trabalham com o mercado erótico e sensual, isso até hoje acontece, são profissionais que ficam meio que à margem, sabe, de outras atividades profissionais. Não encontram, né, uma espécie de representatividade. E aí entravam no mercado, abrindo o Google. Veja, eu não estou falando de ninguém aqui, só estou dizendo que a gente percebeu, né, observou. Abrindo o Google, fazendo uma pesquisa ou outra, onde é que compra o produto, o que eu tenho que falar quando alguém me perguntar sobre desejo, excitação e orgasmo. E achava que estava abafando, indo por aí, né? Só que o seu cliente também está na internet, né? O seu cliente também tem acesso à internet. De repente ele começou a perceber que, olha, peraí, o que o profissional falou lá,
uma baboseira, né? Falou em cima de mito, falou em cima de tabu, está só refletindo mitos e tabus. E aí, nesse sentido, a professora Grácia, muito sensível a essa percepção de entender esse movimento, muito sensível a isso, começou a criar cursos de qualificação profissional nessa área. E hoje vocês têm uma plataforma para isso. Sim. É um site, é um portal? Isso, a gente tem o site onde você encontra os nossos cursos, né? www. Um que fica muito fácil de achar, curso de sexualidade, no singular, cursodesexualidade.com.br. Esse é um domínio que você vai achar fácil os nossos cursos. Outro domínio é o próprio Instituto, né? Então, www.institutocasaltessarioli.com.br. Como Tessarioli é um nome que as pessoas erram muito, colocam com 2 S, com 2 L's. Então, nós criamos um domínio mais fácil, que é o cursodesexualidade.com.br, no singular, porque você faz um curso por vez, né? Então, por isso que é cursodesexualidade.com.br, você acha os nossos cursos lá. A gente também tem o Instituto, né? Então, o Instituto, nós pensamos no Instituto a partir do momento em que a gente percebeu essa possibilidade de oferecer às pessoas atendimento gratuito em sexualidade. Esse atendimento visa, sem dúvida... Online ou presencial? O online, totalmente também. Online. Certo. Isso. Ele tem como objetivo fazer com que as pessoas sejam atendidas, as pessoas que geralmente não têm recursos para investir nisso, em termos de atendimento em sexualidade, e ao mesmo tempo serve como uma espécie de experiência para aquelas pessoas que estão se profissionalizando na área de sexualidade, de fato entrarem no mercado com um mínimo de experiência em nível de atendimento. Porque o que a gente sabe é que as pessoas não têm nem o mínimo. Sim. Né? Então, é isso que a gente tem feito. E isso tanto para o profissional que quer se especializar, Sim. quanto aquela pessoa que, de repente, quer um produto erótico, quer conhecer melhor, quer se desenvolver sexualmente. Você tem todos esses parâmetros aí. E tem o seu site também, né? Sim, na verdade a gente não trabalha com o público que quer, por exemplo, os produtos. Né? A gente trabalha com o profissional. Sempre com os profissionais. E a gente trabalha com o atendimento. Aí sim, se a pessoa deseja o atendimento em sexualidade, a gente tem uma espécie a gente tem um acolhimento específico para essas pessoas. Entendi. E o teu site também tem muita coisa boa. Passa o teu site para o pessoal também. Tem. O meu pessoal, você fala? Sim. Legal. O pessoal vai querer saber. Deixa eu ver o negócio do Paulo lá. Deixa eu correr lá. O meu pessoal não, o meu profissional. Né? Meu site profissional é o www.paulotessarioli.com.br. Paulo Tessarioli, de novo, vai ter aquele problema no Tessarioli. Não tem problema, não. Então, hoje tivemos aqui a grata satisfação de receber o Paulo, com tanta informação aqui, compartilhando com a gente hoje, que é especialista em terapia sexual, consultor, master em saúde e educação sexual. Gente, nós vamos deixar na descrição, depois a Vivi vai colocar na descrição aqui do vídeo. Vamos compartilhar isso aqui em todas as nossas redes sociais, vai estar em podcast também. Sim. Tenho certeza que vai ser muito legal. Desde já, Paulo, obrigado pela sua participação. Vivi, obrigado por trazer o Paulo também aqui mais uma vez. E sempre que você quiser, já é o nosso convidado especial para outras entrevistas, que eu tenho certeza que é um assunto de suma importância para muita gente. Sem dúvida. Paulo, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Vamos dar um intervalinho rápido, continua aqui o Manhã de Negócios. Eu volto daqui a pouco, tem mais uma entrevista daqui a pouquinho, bem legal aqui, então fica com a gente aqui no Manhã de Negócios. Tudo de bom para você. Estamos apresentando Manhã de Negócios. Manhã de Negócios. Tá todo mundo conectado. Show de Negócios.